Bom, gente, boa tarde. Vamos lá para mais um painel aqui. Dessa vez vamos falar sobre empreender com influência, o que move as novas agências independentes. Vou fazer uma breve abertura aqui. Primeiro, todo o meu respeito a todos os empreendedores. Empreender no Brasil é muito desafiador, então, meu respeito ao Vini, Rayana, Michele, Sandra. A gente sabe aí do desafio. As agências independentes, elas estão construindo um espaço muito interessante, né? Quando a gente olha para o mercado de comunicação e marketing de uma forma geral. A gente teve a oportunidade lá em Cannes, inclusive, participar de um painel sobre isso, onde alguns empreendedores falaram sobre a possibilidade, né? Muitos deles passaram por grandes agências, por grandes corporações e montaram seus negócios para trabalhar de uma forma mais tailor-made, trazendo mais propósito, de uma forma, num drive que acredita um pouco mais, né? Então, aqui nessa conversa, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente equilibra criatividade, geração de negócio, utilizando marketing de influência no meio de todo esse caminho, tá? Vou começar aqui, então, com o Bruno, abrindo aqui a conversa, né? Como a Band, como que seu foco em performance e dados consegue equilibrar a necessidade de resultados mensuráveis com liberdade criativa e agilidade, que é uma característica, de fato, das agências independentes, né? A gente olha muito para isso, né? Como que vocês driblam os desafios aí para, de fato, conseguir gerar bons resultados? Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Falar sobre essa pergunta é uma pergunta que tem várias camadas para a gente, né? Quando eu escuto essa pergunta aqui, se criatividade é atrapalhada por dados, eu penso exatamente no tema central do nosso propósito, né? A Band, ela nasceu com um prisma que parece básico demais, que é criatividade que gera resultado para os nossos clientes. Eu sei que eu estou falando de uma coisa muito básica, mas isso é o tema central para que a gente consiga gerar resultado. Toda a ideia que a gente começa lá dentro de casa, ela é pensada exclusivamente para os nossos clientes. A gente sempre usa os dados para mensurar se aquela ideia tem um potencial de encontrar a criatividade com eficiência, ou seja, se eu estou indo no caminho mais direto e mais simples para gerar resultado, ou se eu estou simplesmente tendo uma ideia para o meu ego de agência ou para o mercado me achar mais legal, ou para quem está trabalhando nessa ideia. É óbvio que a gente quer fazer ideia legal, que a gente acha bacana pra caramba ganhar prêmio, mas para a gente o que importa é a ideia ter ROI positivo, é a ideia de fato gerar resultado. E quando a gente olha para esse prisma, a gente na verdade está olhando para o fundamento de trazer esses dados para o processo de construção da criatividade, não só para medir ela depois. E aí, quando a gente está construindo essas ideias, a gente de fato entende lá no fim que os dados ajudaram a gente, e não só para medir o resultado, mas para a construção da ideia, e as ideias ficam muito mais poderosas, né? A gente tem os dados como um alicerce que potencializa cada vez mais, porque se eu uso os dados para criar e lá na frente eu retroalimento o processo, olhando para eles, mudando o que eu estou fazendo no meio do caminho, e durante a execução da apresentação isso de fato gera resultado, eu tenho uma confiança estabelecida e posso ter um potencial criativo maior. Então, no final do dia, os dados ajudam a gente a construir essa confiança com os nossos parceiros, que é importante para a gente, né? Como uma agência independente, a gente no final somos challengers do mercado, né? A gente está disputando espaço com gigantes ali, e quando a gente parte da nossa entrada, né? A Band é uma agência super nova, a gente tem 3 anos desde a nossa fundação de fato, então a gente está sempre se provando em todas as nossas construções de projeto. Então, são quando a gente usa esses dados para criar, para mostrar o potencial e para no final avaliar a eficiência deles, a criatividade ganha cada vez mais espaço. Então, cada vez que a gente constrói algo assim, a gente está cada vez mais construindo confiança para ter ideias mais ousadas com os nossos clientes e para cada vez mais ser eficiente. Perfeito, muito bom. Pulando aqui para o Daniel agora, né, que tem um background um pouquinho diferente, tendo vindo de grandes agências, de XP, o que te motivou a empreender com a Magenta? O que te diferencia, né? O que diferencia de fato uma agência independente para construir de fato marcas fortes, para construir ali projetos que de fato tenham entregas com mais propósito? Obrigado. Eu acho que não é um mercado excludente em que você precisa trabalhar de um jeito novo para ser o jeito relevante. Mas tem empresas lá do outro lado, agora falando de dentro da agência, que elas são diferentes de como as empresas foram há muito tempo. Eu acho que, para mim, o exemplo mais
fácil de dar e que eu tenho também mais propriedade, é comparar os bancos e as corretoras, que passaram a ser bancos e os bancos passaram a ser corretoras. A proposta de valor de um banco grande, bem estabelecido, os maiores, partia do crédito, viver do crédito. E o investimento partia de oferecer investimento em novas plataformas abertas e assim por diante. São formas de pensar diferentes, premissas diferentes. Então, se você pegar uma agência que atende muito bem um cliente de um lado, talvez ela não consiga atender tão bem do outro. Então, eu acho que isso abre muito espaço, e junto com a conversa de grandes grupos versus independentes, os grandes grupos têm também os seus próprios interesses como negócio, e que tem que ter. E quando você tem uma agência independente, você também tem essa preocupação, só que ela está mais diretamente relacionada ao resultado da sua entrega. Então, se você fizer uma entrega ruim, que não impacta o resultado, que não cria também um poder de atração, uma sensualidade para aquilo que você entrega, no médio prazo você perde aquele cliente, ainda que você esteja fazendo essa conversa nova. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Existem essas empresas, então, que são novas e têm uma metodologia intelectual nova, que dependem de um pensamento novo que uma agência tradicional vai ter mais dificuldade em fazer, porque ela carrega um peso que um corpo de atleta, como uma agência independente, não pode se dar o luxo de carregar. E, obviamente, você vende almoço para comprar o jantar quando você empreende, então você tem que revalidar esse compromisso todos os dias, o que nem sempre é a verdade, e está longe de ser uma crítica, mas todo mundo que passou por uma agência grande sabe que, às vezes, você empurra com a barriga algumas coisas que você não pode se dar ao luxo. Então, você vai ter, nas independentes, os donos, os sócios, muito mais skin in the game, e isso faz a diferença, mesmo para anunciantes grandes, para clientes grandes, e esses novos dependem muito disso. Então, a XP é uma empresa que tem muitos sócios, eu fui um deles. Eu consigo entender a XP e estar junto aos meus clientes na XP de uma forma que uma agência tradicional talvez não consiga, ou que leve um bom tempo até entender. Perfeito. E uma grande questão, né? Os grandes também impulsionam os menores, não dá para ter um dia de paz, assim, né? O tempo todo tendo que se reinventar e buscando soluções, né? Vou pular para o Ale aqui. Queria entender um pouquinho com a Forin, né? Como que, vocês que focam em estratégias orgânicas, conteúdos nativos, como que essa abordagem permite, né, que uma agência independente influencie a cultura e construa relevância para as marcas, né? Especialmente para quem está talvez acostumado com modelos de grandes agências, né? Conta um pouquinho para a gente. Legal, boa tarde. Acho que só dessa forma a gente consegue influenciar a cultura, na verdade, é quando a gente entende o orgânico e consegue compreender o nativo. E ali na dinâmica do nosso trabalho, essa etapa tem muito mais por aprofundar o que é a audiência, o contexto cultural, entender o universo da marca que a gente trabalha. Mas a gente também não abre mão da mídia, então a mídia só entra num segundo momento. A gente faz todo esse trabalho criativo e atua com mídia para impulsionar esses resultados de alcance e engajamento. A Forin faz parte de um grupo multidisciplinar, que é o Grupo REF, um grupo que tem 23 anos de mercado, e mídia é uma parte fortíssima lá também. Então, ela continua sendo um pilar importante na estratégia de influência quando a gente olha também no trabalho da Forin. Perfeito. Falando ainda nessa camada mais das agências independentes, acho que tem um desafio, né, de construção de marca, de atração de talentos, de construção de valores, né? Como que vocês olham para tudo isso, né? Como atrair talentos? Como ser uma marca empregadora legal? Como conquistar grandes contas? Como conquistar projetos interessantes, né? E mantendo a visão criativa, de inovação, enfim, vou deixar aberto para vocês todos aí. Boa, no nosso caso, acho que essa é uma pergunta muito bacana, né? Óbvio que todos esses pontos são desafios para a gente, né? Como uma agência, a gente entende um prisma que, poxa, tem grandes profissionais em todos os lugares. Acho que o fato da gente poder contratar pessoas do Brasil inteiro, no caso, a gente tem uma operação home office, isso faz com que a gente consiga trazer as pessoas do Brasil inteiro e tem as visões de pluralidade dessas pessoas. Então, a nossa atração de talentos ganha muito sobre esse prisma. Mas eu vejo que o maior desafio que a gente tem é que, no passo que a gente vai crescendo, a gente se manter fiel à nossa essência. Se manter fiel a esse propósito de construção que a gente teve lá atrás. Como que as ideias têm sempre o foco no cliente e elas não mudam o foco para a gente. Isso vem dando muito certo no nosso caso aqui. A gente, cada vez mais, ao trazer mais resultado, a gente ganha mais projetos. Ao trazer mais resultado, outros profissionais procuram a gente. O processo comercial de uma agência, ele está muito alicerçado
na indicação, está muito alicerçado em quem você confia e quem você vai trazer para trabalhar contigo. E eu acredito muito nisso. Tem espaço para todo mundo. As agências, eu acho que o Prisma é um pouco o contrário. Eu acho que as agências independentes empurram os grandes grupos e não o contrário. Eu vejo que a gente provoca muito esses grandes grupos, óbvio, né, do nosso tamanhinho, perto de grupos gigantescos que estão por aí, mas eu vejo que a gente provoca as mudanças necessárias no mercado. Quando um grande grupo perde um determinado pilar de uma conta importante para eles, né? Por exemplo, quando a gente assume uma conta de social de um grupo de educação como a Cogna ou do Will, que está numa grande agência, a gente provoca um grande grupo a pensar diferente o modelo que ele está trabalhando, a pensar diferente a estrutura que ele está trabalhando. E esse fato de ter o skin in the game faz muita diferença. Poxa, a gente, no final do dia, não é porque... É claro, né? A gente quer entregar resultado, mas é porque a gente precisa entregar resultado. Se a gente não entregar resultado, o nosso negócio morre. A gente precisa que os nossos clientes cresçam para que a gente cresça também. A gente precisa que o nosso projeto chegue em outros lugares para que a gente consiga chegar nesses outros lugares. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente tem e é o que faz a gente continuar a ser eficiente para os nossos parceiros. Eu queria complementar que acho que, além de escolher as pessoas, você precisa saber escolher os clientes para poder fazer tudo isso. Se você escolher um cliente muito tradicionalista e quiser ser uma agência indie, você vai ter muita dificuldade de ter sucesso. E sobre ser enxuto e pequeno, você tem que estar com aquelas pessoas que você acredita e acaba ficando meio que uma panelinha. É comum que a gente vá e leve ou seja levado para os lugares. Então, eu deixei pessoas que tinham trabalhado comigo em outras ocasiões na XP. Tem um cara ali que foi uma das primeiras conversas antes de eu ir para a XP. Trabalhamos juntos, fomos sócios juntos na XP e está comigo na Magenta agora. E a esposa dele também. Então, eu acho que quando você encontra talentos, e isso tudo está muito integrado, mas cuidar dos talentos e garantir que você tem alinhamento de propósito vai fazer com que isso perdure. Porque se você contratar alguém porque uma conta legal trouxe um projeto para você, talvez você perca essa pessoa. Agora, se aquela pessoa se alinha com o propósito do que você faz, você pode perder o projeto e mantém a pessoa. E isso é fundamental, porque na trincheira você vai precisar de alguém do lado. Então, eu acho que tudo isso resume que a cultura é muito forte. A cultura que vai fazer você escolher o cliente certo, a cultura que vai atrair as pessoas certas e vai reter as pessoas que você quer reter e também vai repelir as pessoas que não são aderentes à cultura que você quer implementar. E ela não é certa ou errada, mas é a sua. Então, empreender também é ter clareza de quem você quer ser, porque quem você não não pode ser como as pessoas te enxergam. Perfeito. Só para complementar, eu acho que vai muito ao encontro do que os dois falaram aqui, que é propósito, acho que amarra tudo. Então, acho que propósito atrai talento, propósito atrai marca e propósito dá um direcional para a sua visão criativa também e amarra todas as pontas. Então, na agência, na Forinha, a gente acaba trabalhando e olhando influência muito de um ponto de vista plural. A gente entende que para poder fazer um trabalho orgânico e para poder conectar as várias pontas, você ter uma equipe diversa e plural é que a gente vai conseguir entregar um bom trabalho. Então, esse é um propósito que a gente tenta amarrar tanto na contratação quanto na entrega criativa, que a gente vem trabalhando com a Sotac também em alguns momentos, por isso também, por poder trazer esse contexto cultural que a Sotac consegue trazer. E, por fim, também clientes. Clientes acabam se conectando com você também pelo seu propósito e pelo que você consegue entregar. Perfeito. A proposta de valor, no final das contas, vai todo mundo se alinhando, né? A gente vai criando um novo ecossistema que vai se retroalimentando no final do dia, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Sobre a relação, de fato, né, das agências independentes, a relação cliente-agência, de fato, né? Quando a gente vai para grandes grupos, a gente tem ali uma série de camadas e aí... por estar ali mais skin in the game, por estar ali mais próximo, tá por dentro de tudo, né? Essa relação, ela acaba sendo mais direta, ela acaba sendo ali mais próxima. Vocês acham que isso faz a diferença, de fato, no dia a dia? Claro, só que não é só positiva. Porque você, quando está próximo demais, você também tem mais lugar de fala para criticar. Então, se você entende demais o seu cliente, você corre o risco de não provocar a mudança. E eu acho que, às vezes, a ignorância, quando a gente fala de criatividade, isso não está só na peça criativa, não está no roteiro, no grid que você faz para o influenciador, está em como você resolve o problema. Então, se você, às vezes, entende demais do problema, você não faz pergunta burra, que, às vezes, é dela que sai a resposta inteligente. Então, tem que tomar muito cuidado para que você entenda, mas não seja o cliente. Então, esse é um problema que eu tenho muito grande. Eu era sócio da XP e é o meu principal cliente, e então
Por 5 anos eu vivi e respirei aquele negócio e eu continuo respirando. Eu preciso me desapegar dos problemas que eu sei que ela tem, porque senão eu não serei propositivo para deixar de ter esses problemas. E eu acho que a criatividade para empreender, ela é muito diferente da criatividade da comunicação. E elas não são excludentes, mas são salas e discussões diferentes. Por favor. Não, acho que você comentou um ponto muito importante, que às vezes você precisa de um distanciamento para poder entender aquele problema. Então, quando você está muito mergulhado no dia a dia, você também não consegue enxergar as melhores soluções, né? Acho que esse é o ponto mais importante. E das agências independentes, eu acho que elas sempre impulsionaram o mercado. Eu concordo com o que o Bruno falou. Acho que pela agilidade, pela liberdade criativa, elas conseguem estar muito mais à frente nas mudanças, e é por isso que os grupos sempre estão comprando alguma agência independente também, porque muitas vezes elas entregam algo diferente. Mas os grupos, eles fazem isso de uma forma que é diferente, né? Não é para incorporar o que elas têm de qualidade, é para minar também a possibilidade de que aquelas qualidades corrompam o espaço que eles têm. E daí, eu acho que mais importante do que você ser independente ou não ser independente é você conseguir separar a sua cabeça do problema. Porque a minha esposa está aqui, ela sabe que toda vez que ela me fala alguma coisa, a primeira palavra que eu falo é não. E é verdade, porque... Ela balançou a cabeça. E eu acho que falar não para a primeira solução e para a segunda e para a terceira te ajuda a ir dando a volta nesse prisma e buscando a solução. Se você conseguir fazer isso, você pode estar dentro do maior grupo do mundo, contanto que você preserve a sua exploração, a sua liberdade de explorar soluções novas. Então, o problema é você ter uma pista muito expressa, muito fácil de pegar, sem sinal, e que você não pare. E daí isso talvez vai comoditizar demais a proposta de valor. Total. Acho que eu tenho uma visão muito clara que as agências do futuro, sejam elas grandes ou pequenas ou independentes, enfim, elas precisam entender que elas não vendem ideia ou horas. Elas têm que compartilhar a meta com os clientes. E construir essa relação de maneira muito colaborativa. Porque se eu compartilho a meta, eu preciso participar da construção desse negócio. E, claro, o olhar de fora dessa construção, sempre fazendo as perguntas certas e as erradas também, para poder ser criativo, faz com que você consiga olhar para esse prisma de transparência e de construção de confiança. Eu acho que o que a gente tem aqui dentro de casa, e acho que esse é um caminho, eu passei toda a minha trajetória dentro de empresas, né? E decidi empreender na Band, uma trajetória bem parecida. E nunca nem sequer tinha trabalhado numa agência antes de fazer isso. E aí eu comecei a perceber que, a agência às vezes quer surpreender com uma ideia, e às vezes essa ideia já existe no próprio cliente e a agência não quer só aceitar esse fato e tentar melhorar essa ideia, porque ela acha que o trabalho dela é ter aquela ideia. Se a ideia não vir da agência, não funciona. Enquanto no cliente, principalmente nessas grandes empresas, tem um monte de gente legal lá, um monte de gente boa e um monte de projetos que já podem ser melhorados com capacidade dos profissionais da agência. E essas ideias que nascem ali no cliente podem ser grandes ideias de geração de resultados que, se potencializadas através da colaboração, vão ser mais eficientes. E se a agência entender isso e deixar de ser o garçom que pega um briefing, não fala mais sobre ele durante um tempão e tenta ali acertar o que o cliente quer comer, e normalmente esse busca do efeito surpresa faz com que a gente tenha milhões de refações e milhões de refações e milhões de refações, atrasa o processo. A gente trabalha de uma maneira muito colaborativa e acho que esse desprendimento do ego de eu sou o dono de todas as soluções, é no meu PPT que tem que ter a ideia criativa que a gente vai ganhar Cannes. É claro que se o cliente não tiver, a gente vai ter que ter a ideia porque a gente é pago para isso. Mas no final do dia existem muitas coisas dentro do próprio cliente que podem ser potencializadas com o time das agências. E entender isso faz com que a gente consiga ser mais eficiente. E acho que esse desprendimento é mais fácil num grupo independente do que num grande grupo que muitas vezes tem várias camadas engessadas, esse ego todo que existe um pouco na nossa cadeira mesmo de publicitário, de marqueteiro, que acontece mesmo. Faz sentido, faz bastante sentido. Plugando um pouquinho agora aqui, né, para o contexto que a gente está aqui no evento, né, marketing de influência, creator economy, dentro dos modelos aí de negócios de vocês, né, e aí a gente sabe porque a gente aqui, Sotaque, trabalha aí de diferentes parcerias com vocês três. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, do papel do marketing de influência no modelo de agências independentes, né, como que vocês enxergam a creator economy, como que é uma prática que pode, de fato, trazer um boost aí para o que vocês já oferecem, para os modelos de negócio que vocês criaram. Eu acho que
Isso é um grande elogio à influência, tá? Tem um amadurecimento em andamento do entendimento da influência como uma disciplina. E ela é uma no meio de outras, e agora ela é muito relevante, assim como outras foram, como o digital, como o social, e daí influência. Se você amadurece isso, você começa a olhar aquilo mais com o que a conversa anterior estava falando. Qual é o objetivo e que ferramenta você usa? Então, para um evento você vai fazer uma coisa, para um post você vai fazer outra. Então, eu acho que a influência, ela começa a amadurecer como disciplina, que você questiona se você vai fazer um anúncio ou um conteúdo. E a gente tem o papel de ser criativo e não fazer roteiros para a influência e também provocar como que a influência gera impacto no negócio. Então, a gente tem um case muito interessante na Magenta, em que a gente ofereceu para a mesma pessoa pagar R$1 milhão por um contrato, ponto, ou uma participação no resultado daquilo que ela viesse a construir com a influência. E ela multiplicou aquele 1 milhão por muito mais e continua com a marca. É a Mari Maria com Ox. Ela poderia ter aceito 1 milhão e seria um baita valor, mas a questão esse é um amadurecimento, ela acreditar na influência dela para gerar impacto no negócio, por meio do que ela faz, não do que o cliente ou a agência queiram que ela faça. Faça com que ela seja sócia do resultado, e daí o cliente tem um entendimento de comprometimento muito bom, fala, pô, se ela não fizer nada, ela também não ganha nada, e eu não gasto nada, é tempo perdido, mas eu vou nessa porque eu não tenho nada a perder. E ela tem muito a ganhar. Então, eu acho que quando você começa a olhar com essa maturidade, o amadurecimento do entendimento vai te fazer provocar o formato. E como que o formato se encaixa no seu mix, que ele não pode ser um mix de meio. Aqui, quanto a gente tem para influência? A gente tem influência? Óbvio que hoje em dia a resposta tende a ser sim, na maioria dos casos, mas pode ser que não. E daí, acho que o trabalho de quem está pensando a estratégia é justamente equilibrar, trazendo onde eu quero chegar e qual é o caminho mais curto, com qual ferramenta eu vou construir esse caminho. Perfeito. Um pouco do que a gente falou um pouco mais cedo em outro painel aqui, né? A gente também sair para além do public post, né? A gente olhar para uma visão de negócio, de fato, porque a creator economy ela está relacionada a isso, de fato, né? A gente olhar nem todos os criadores se veem também nesse papel de empreendedor ou de se colocar nessa posição, mas acaba tendo talvez numa agência independente você também consegue diminuir um pouco de fricção ali para conseguir fazer com que as coisas caminhem de certa forma, dependendo da marca que vocês estão trabalhando junto, né? Vocês querem contribuir? Acho que o potencial de pensar modelos diferentes de construção de parcerias com as marcas. Acho que isso que você falou é muito legal. Como que a gente, por a gente não ter as amarras que esses grandes grupos têm, né? Todos os milhões de don'ts que eles precisam ter em alguns caminhos, a gente pode pensar em parcerias que são eficientes para ambos. E acho que isso é fundamental, principalmente quando a gente está pensando que a gente precisa construir relevância e entender essa relevância onde a gente acerta ela. Quando a gente vai trabalhar com o GC, com o microinfluenciador, isso do ponto de vista financeiro para a agência não é tão relevante, né? Mas para o cliente é muito. E quando a gente coloca o cliente no centro dessa conversa, a gente entende que, poxa, qual que é o influenciador certo, ou seja, qual que é a segmentação desse influenciador certo, como eu uso esse influenciador, às de como ferramenta de mídia, como um potencial de construção de um criativo de performance, né? A área de conteúdo dentro da Band, ela fica debaixo da área de uma estrutura que tem performance e dados. É bem diferente do mercado, porque a gente acha que o creator ele é um canal de construção de tráfego também, e óbvio, né, traz muita criatividade, e a gente usa essa criatividade para impulsionar com performance também, e entender qual que é o creator certo para o projeto certo. Acho que para a iniciativa que você quer certo e como que você constrói comunidade e construção de relevância usando os creators. E acho que o potencial que as agências independentes têm de pensar modelos totalmente diferentes de remuneração, que encaixa para um creator e para um parceiro, e que vai ser diferente de uma outra marca, isso é muito bacana. Isso é muito legal no meu ponto de vista. Perfeito. Vai lá, Lê. E acho que tem um aspecto também que quando a economia criativa ela traz o que as marcas hoje mais buscam, que é o trabalho colaborativo, que é a possibilidade de você gerar conversas e participar das conversas de uma forma muito mais genuína e real, e fazer parte de comunidades também. Então, hoje, a economia criativa está presente nas principais agências, e não só independentes, nos grupos também. E acho que não tem como hoje você fazer uma estratégia sem envolver o marketing de influência.
É isso que a gente tem percebido muito, e eu trabalho com marcas já há 9 anos, com Barilla, com Decolar, há 6 anos com Harold, que é uma marca de chocolate que a gente desenvolve uma estratégia de comunidade fortíssima. Tem um grupo no Facebook com mais de 10 mil confeiteiras, que a gente tem ali um trabalho de interagir, buscar insights também para a comunicação. Com a Eurofarma há 4 anos, então você percebe que essas construções muito mais próximas do consumidor, onde eles se fazem parte da conversa, é o que está mais contemporâneo também. O marketing de influência ele é transversal, né? Ele entra como conteúdo, ele entra como mídia, você conta histórias, você trabalha com performance, então ele acaba permeando ali o caminho como um todo. Exato, mas é isso que eu digo por amadurecimento do formato, porque a gente antes entendia ele numa etapa de um funil que não existe, porque não é linear. E daí você é perfeitamente capaz de fazer awareness com influência e fazer resultado de performance com influência. Então, se você não entender que para que você usa a ferramenta, você vai usar a chave errada para apertar o parafuso Se torna errado. só uma disciplina, né? Exatamente. Quando na verdade está tudo Exato. integrado. Perfeito. E tudo é a estratégia, não é o formato, e por meio do formato. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui para os nossos convidados? Senão eu vou seguindo por aqui, mas se alguém tiver... Então tá. Vamos lá, falando um pouquinho de tendência, né? O que vocês enxergam aí de tendência para o mercado de agências independentes? Assim, vocês que estão empreendendo, que vivem isso na pele todos os dias, enfim, o que vocês enxergam? Eu acho que a coisa mais evidente, independente de qual seja o problema, e nas perguntas diz o que é mais difícil? É atrair talento? É atrair cliente? É manter a criatividade à medida que você cresce? Eu acho que é tudo isso. E como preservar tudo isso com a identidade, com o propósito que a gente falou no começo. Eu acho que a grande dificuldade das independentes é escala. Porque quando você é pequeno, normalmente as independentes são de founder ou de founders, poucos, e daí o cara é um cara de planejamento. Então vai ser uma agência que vai ter um olhar de planejamento estratégico profundo, mas vai ter dificuldade de negociar a mídia. E mídia é um capítulo à parte, porque negociar a mídia aí é um silo difícil de entrar. Mas se você perceber que em todas elas, uma é mais criativa, outra executa mais rápido, outra é mais acabamento, outra é mais mídia, outra é mais planejamento, todo mundo tem um gap, todo mundo tem um problema. Então eu acho que existe a tendência a uma união dessas agências em torno dessas dificuldades que elas têm. E existe uma oportunidade no mercado de como é que a gente viabiliza, porque do mesmo jeito que nascem novas agências independentes, morrem agências independentes como qualquer empresa de qualquer segmento. Então, existe uma oportunidade de fazer com que possa existir um back-office white label que possa atender a mais empresas independentes, que elas sejam boas no que elas são boas para fazer e que elas tenham o suporte que um grande grupo daria para elas, sem que seja um grande grupo. Porque ao ser você se vende, você passa a ser o grupo. Agora, se você conseguir, eu sou um criativo e tenho mídia, planejamento e produção aqui, da noite para o dia, ligo e desligo quando eu preciso, mantendo slim, rápido, leve, eu acho que isso muda o jogo, porque as independentes elas são muito legais, contanto que elas consigam parar de pé. Então, você ser independente sem cliente também não adianta nada, né? Ser independente demais. Eu vejo, acho que olhando para disciplinas, né? Acho que uma tendência que a gente quer cada vez mais entrar nela e que eu acho que é muito eficiente para as marcas é como que as agências de fato ajudam a se estruturar comunidades em torno de uma marca. Acho que você falou de um case seu muito legal. Acho que isso é uma tendência interessante que eu vejo que as agências precisam construir mais. Como que a gente constrói canais como esse que você falou, como que a gente faz para trazer rentabilidade para a agência, enquanto a gente traz rentabilidade para o cliente em torno desses canais, como a gente modela isso como um produto para trazer para as empresas também. E, naturalmente, acho que esse compartilhamento de expertises, né? A gente não é bom em tudo, tem várias, cada um tem os seus pontos de melhoria, né? Os seus pontos onde você poxa, eu sou incrível nisso aqui. Marketing é uma disciplina gigante, tem várias coisas que a gente pode fazer e acho que é aí que a gente tira vantagem dos grandes grupos e rouba projetos deles, porque normalmente a gente cresce onde a gente é bom, mas a gente deixa dinheiro na mesa onde a gente é ruim e mais do que deixar dinheiro na mesa, a gente cria reputação negativa. Quando a gente aceita um projeto de um cliente, por mais legal que ele seja, dentro de uma disciplina que eu não faço bem,
e aí é uma cilada muito bem construída por uma agência independente, porque naturalmente a gente é um negócio que precisa de rentabilidade, a gente precisa crescer. Se a gente se vende pelo dinheiro e topa fazer um projeto com o qual eu não é a minha expertise, isso cria uma reputação negativa no mercado que para a gente é muito complicado de lidar. Custa mais caro. Esse dinheiro custa caro para a gente. O dinheiro que a gente ganha, a gente vai perder ele lá na frente. Então, como a gente, como agência independente, se estrutura para juntar forças ou se auto-indicar, e eu não acho que exatamente são, poxa, a gente vai montar um grupo, todo white label, como esses grupos fazem. É apresentar o cliente e falar, olha, eu sou bom nisso, esse projeto requer isso e isso. Que tal se eu trazer esse meu outro parceiro aqui e a gente construir um projeto legal em 2 mãos? E acho que esse tem um caminho muito grande, porque assim a gente é eficiente para o cliente, a gente é eficiente como negócio, e eu tenho certeza que com parceria e confiança a gente vai conseguir construir uma rentabilidade para todos esses parceiros envolvidos. Acho que eles resumiram bem essa parte. Acho que um aspecto que não é exatamente uma tendência, mas que ficou muito forte aqui na nossa conversa, é o trabalho colaborativo, e eu percebo que na influência, eu atuei muito tempo antes na parte de comunicação corporativa, principalmente, assessoria de imprensa, e percebo que na influência, diferente de outras disciplinas, pelo menos das que eu vivi ali, o trabalho colaborativo ele é de fato mais presente. Então é muito comum você ver agências de influência atuando juntas no mesmo trabalho. Seja porque a Sotac, por exemplo, trabalha com influenciadores regionais, porque a Mind tem um casting grande e diverso, porque a Mosaico tem também uma atuação de diversidade, a Black Influence. Então, as agências elas têm alguns aspectos específicos na parte de influência, e é muito presente você ver esse trabalho colaborativo, e eu acho que tem ficado cada vez mais forte, independente dos grupos ou agências independentes também. Muito bom. Então, para a gente caminhar aqui para o nosso final, vou deixar, pedir para vocês darem aqui para quem tem o sonho aí de empreender, de montar um modelo de negócio diferente, seja no mercado de influência, de comunicação, que conselho que vocês dariam aí para quem quer colocar essa skin in the game aí mais forte do que já coloca, né, trabalhando para os outros? Acho que o conselho que eu posso dar, né, depois são 5 anos empreendendo, 3 anos na Band como um todo, a FU. O conselho que eu posso dar é se cerca das pessoas certas e construa relação de confiança com elas. Acho que ninguém é bom em tudo. Achar que você vai construir um negócio grande sozinho é uma falácia. E a resiliência. Acho que confiar no que você está querendo fazer. São altos e baixos, isso é normal, não estou falando nenhuma novidade para a jornada do empreendedor aqui, mas tudo dá para ser alcançado se você estiver ao lado das pessoas certas. E as pessoas certas podem ser seu sócio ou as pessoas que vão trabalhar com você. Tem um negócio que eu acho uma postagem gigante, você nunca vai encontrar gente com olhar de dono, mas você vai encontrar gente que se dedica para o seu negócio porque esse negócio cresce junto com as pessoas. Transferir o crescimento para quem está contigo é algo importante para caramba nessa jornada, é o que eu vejo que está dando resultado para a gente. E a resiliência acima de tudo. Acho que se manter fiel ao seu propósito e não deixar que esses altos e baixos te desanimem. Marketing é um segmento gigantesco, tem 1 milhão de oportunidades, naturalmente nascem muitas agências independentes, mas morrem muito mais agências independentes do que nascem. Se manter durante o tempo, construindo o que você se propunha construir lá no início, eu acho que esse é o mais difícil, e isso requer muita resiliência e gente boa do teu lado. Eu acho que tem que pensar 2 vezes, tem que pensar 3 vezes antes de fazer, porque você vai ter que pensar todos os dias depois no porquê você está fazendo aquilo. E até que você talvez queira mudar o que você está fazendo, mudar aquilo que era a sua tese inicial. Eu acho que, mas o principal para você ver um negócio, uma ideia virar um negócio, é você não parar de fazer aquilo que você acha que precisa ser feito. E que daí você chega na resiliência, porque às vezes você cansa e não era aquilo, mas daí você tem que aprender aquilo, o que estava errado, e cometer um novo erro e outro novo erro. Então, eu acho que o fundamental é pensar todo dia no porquê você está fazendo, e daí sim passa pela resiliência, mas também entender que não é pelo dinheiro que está na mesa, ele é um fim, mas como você chega naquela mesa é talvez o maior desafio, porque está todo mundo atrás do dinheiro. Agora, por que você vai sentar naquela mesa, ou ele, ou outra pessoa? Isso é o que vão te perguntar.
por que eu chamaria você para ser o meu parceiro estratégico aqui e não aquela agência grande ou aquela que é mais independente? Então, eu acho que empreender é cansativo pra caramba e tenho visto isso há pouco tempo e é exatamente por isso que eu acho que não tem volta para mim. Então, pense 2 vezes, mas porque você vai pensar todos os dias nisso. Acho que do ponto de vista de empreender é exatamente isso, mas vou falar para qualquer pessoa que queira trabalhar com influência em qualquer posto, não só no empreendimento, mas trabalhando como colaborador. Eu ouvi recentemente de um executivo português o idioma, os influenciadores brasileiros estavam influenciando os adolescentes portugueses e estavam mudando algumas palavras no idioma. Eles estavam começando a adotar palavras da língua portuguesa falada no Brasil por lá. E isso porque a nossa influência ela é muito grande. Nós temos, 2,5 milhões, provavelmente, de influenciadores. Então, é o maior grupo de influência de língua portuguesa, com certeza. E a gente tem essa responsabilidade também, que não é só com a comunicação, mas muitas vezes com formação também, de novas gerações que estão extremamente conectadas nas redes sociais. E aí, quando a gente vai trabalhar no mercado profissional, eu acho que olhar a responsabilidade, olhar a ética, não só quando a gente vai contratar um influenciador, olhar os números ou as análises que a gente tem que fazer desse influenciador, mas entender o que ele contribui também de conversa para a sociedade é muito importante. Então, para quem vai entrar no mercado de influência, eu acho que ter o cuidado e a responsabilidade de poder escolher os influenciadores certos para trabalhar com a sua marca é muito importante. Maravilha, gente. Muito obrigada. Uma salva de palmas aí para os empreendedores. Obrigado, pessoal.